E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, o Flamengo, né? O Flamengo tem um jogo aí decisivo, né? Muito difícil contra o Penharol, no Maracanã, nessa quinta-feira, né? Às 7h30, né? Jogo esse que vale vaga na semifinal da Libertadores, né? E que muitos estão falando aí, né? Que é um jogo complicado, é um jogo difícil, mas acho que o Flamengo tem plenas condições, apesar dos desfalques, né? Fazer uma grande partida e sair do Maracanã com o mínimo placar 2-0, né? Volto a lembrar, o Penharol é um time cascudo, né? Eu acho que desses times que estão jogando a competição atual, né? Tirando o River Plate, o Penharol é o time mais cascudo, mais complicado de jogar, né? Tanto fora como em casa, né? Então, por isso, né, da exigência do Flamengo de apresentar um bom futebol, né, pessoal? Já que o Flamengo, eu acho que dos últimos 30 jogos, a torcida do Flamengo só lembra de um, né? E o Flamengo jogou bem. Foi aquele primeiro jogo pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? De lá pra cá não teve um bom futebol, pessoal. Desempenho péssimo, né? E o Flamengo hoje enfrenta esse problema aí, né? Não jogar um bom futebol e a exigência do Flamengo, você sabe como é, né? É lá em cima. Muitos dizem, né? Inclusive, é o que a gente não espera. O Flamengo chegar a perder o jogo e pode ser demitido, né? Muitos dizem que Bruno Lage pode assumir o Flamengo, até mesmo Cuca ou Fernando Diniz, né? Uma coisa é certa, pessoal. O Flamengo tem que vencer o jogo, no mínimo 2 gols de diferença. Acho que o Flamengo tem algumas dúvidas ali, né? Principalmente tanto na lateral esquerda, né? Se vai Ayrton Lucas, se vai Alexandro, Carlos Alcaraz, Gonzalo Plata, Gerson vai em que posição, se vai pela ponta, se vai no meio com Dela Cruz. Mas, pessoal, vamos ser realistas, né? Eu acho que todo treinador gostaria de ter esse problema na mão, né? Todo treinador gostaria de ter um elenco recheado, né? Apesar de vários desfalques, né? Como é, o trio de ataque tá todo de fora, né? Talvez não jogue mais nesse ano, né? Se tiver alguém de voltar aí, pode ser a questão de Luiz Araújo. Mas Everton Cebolinha fora, Pedro fora, Luiz Araújo fora, é, Vina fora. Então são jogadores importantíssimos, né? O Flamengo, além de perder o seu principal artilheiro, né? Tá uma briga ali nos bastidores, né? Tito não coloca Gabigol. Gabigol, quando entra aos 40 do segundo tempo, não faz nada. Consequentemente, devido já a problemas com o Tito, né? A verdade é essa, né? Todo mundo sabe que Tito não gosta de Gabigol. E vice-versa, né? E Gabigol também não gosta de Tito. Mas, eu volto a dizer, né? O Flamengo hoje precisa de um resultado, 2-0. Se o Flamengo perder o jogo, pode esperar aí, nação. Talvez Tito seja mandado embora, né? E eu acho que é a hora certa, né? Porque Tito não vem apresentando um bom desempenho, não vem apresentando um bom futebol. Então não tem muito o que pensar não, né? Perdeu o jogo, pé na bunda, né? Tudo bem, se o Flamengo viesse jogando aquele futebol, um futebol que envolve o seu adversário, jogando bem, ia acontecer de perder um jogo ou outro, sem sombra de dúvida, isso é a coisa mais normal no futebol, né? Mas quando você não joga um futebol convincente, você não envolve o seu adversário, você não escala os melhores, que para mim Gabigol é melhor do que Bruno Henrique improvisado e até mesmo uma opção para banco melhor do que Carlinhos, né? Sem sombra de dúvida, né? Mas só na cabeça de Tito que é melhor improvisar, né? Eu tô dizendo aqui que Bruno Henrique é um péssimo jogador. Não, pessoal. Bruno Henrique é ótimo jogador, né? Jogador excepcional. Mas na dele, né? Pela esquerda. Gabigol é bom jogador? Tá vivendo um bom momento? Não. Gabigol é ótimo jogador, não tá vivendo um bom momento. Mas para isso, precisa do treinador recuperar o jogador, né? Preciso que o time jogue futebol, né? A verdade é essa, né? E precisa de uma sequência, Gabigol, né? Quem sabe aí 6, 7, 8 jogos, né? Já podia ter iniciado desde a partida que Pedro se contundiu. Teve 2 jogos contra o Bahia, teve jogo pelo Brasileirão. Gabigol não vem tendo oportunidade, né? Entra aos 40 do segundo tempo, né? E claramente, visivelmente, todo mundo vê que ele já entra desmotivado, né? Então, pessoal, se preparar porque
O Flamengo precisa vencer, precisa convencer, precisa fazer um placar no mínimo 2-0. Se o Flamengo perder jogando mal, Tite, pra mim, tem que ser demitido. Felizmente, no futebol brasileiro tem-se a cultura de demitir treinador só quando perde, né? Mas pra mim teria que ser demitido. O time jogando mal não tem muito o que pensar, né? Teria que demitir, né? Mas infelizmente no futebol brasileiro é assim, né? Só demite o jogador quando ele tem um mau resultado numa competição, né? Quando cai fora. Por exemplo, se o Flamengo cai fora da Libertadores, da Copa do Brasil e vai demitir, aí seja tarde, né? Aí mais um ano que o Flamengo não ganha nada, né? E Tite, uma queda de braço com o Gabigol, né? E o nome? Quem é que seria o ideal aí? Bruno Lages. Tá livre no mercado. Tem a questão do treinador, né? Luiz Castro, né? Tá livre no mercado também. Diniz, tem Cuca. Tem muitos treinadores, mas eu já quero deixar aqui minha opinião. Treinador brasileiro não dá para dirigir esse time do Flamengo. Tem que ser um treinador europeu, até porque o nível de treinadores brasileiros, pessoal, no futebol é péssimo. É péssimo, né? Você não vê um treinador que diga, rapaz, esse treinador aí, ele tem ideias diferentes. Não. Tudo farinha do mesmo saco. Então, pra mim, não dá, né? Não dá. Tem que trazer um treinador estrangeiro, até porque os caras aí do Flamengo, a maioria já jogou na Europa, né? Então, pra mim, um treinador estrangeiro seria o ideal, né? Sem sombra de dúvida. Mas é isso, vamos ver o que a Camila tá falando desse jogo, né? Vamos fazer aqui as primeiras informações desse pré-jogo aí. Quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal ESPN Brasil, os donos da bola do Rio de Janeiro. O link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que é que eles falam desse jogo de logo mais aí, entre Flamengo e Peñarol, né? Inscreva no canal, compartilhe o vídeo, né? Então é isso, vamos ver o que a Camila tá falando e créditos na descrição. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Flamengo e Peñarol aqui no Maracanã, quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. A gente vem falando como o Tite tem esse problema no ataque, né? Everton, Cebolinha, fora. Pedro, fora. E aí no último jogo perdeu também o Luiz Araújo no clássico contra o Vasco, saiu ali por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, uma pancada no joelho, parecia que não seria nada tão grave assim, mas ele teve um problema ali na cartilagem do joelho, fratura, e aí vai passar por uma artroscopia, pode ficar 2 meses fora. Então, complicada a vida do Tite nesse sentido. Mas o De La Cruz, de outra maneira, ele volta depois de ficar um tempinho afastado, lesão muscular, foi poupado trabalhado para esse jogo exatamente. O Flamengo queria ter todo cuidado para ele retornar bem para essa partida contra o Peñarol. Então o De La Cruz voltando para o meio de campo, então ficam as opções do Tite ali. O Arrascaeta tem jogado um pouquinho mais à frente, né? No 4-4-2, geralmente que o Flamengo tem atuado nos últimos jogos, ali ao lado do Bruno Henrique, que tem feito às vezes de centroavante. Então Bruno Henrique na frente, 17 gols, terceiro maior artilheiro do Flamengo na Libertadores, atrás de Pedro e Gabigol, 10 desses 17 em mata-mata. Então conhece bem o riscado o Bruno Henrique. Ano passado contra o Olímpia, o Flamengo acabou eliminado, mas ele fez gol na ida e na volta. Então conhece muito bem o Bruno Henrique. Um dado não muito interessante para a torcida do Flamengo é que a última derrota como mandante na Libertadores foi justamente para o Peñarol, mas era em outro momento, em 2019, era o Abel Braga, o técnico ainda, e de lá para cá o Flamengo tem 28 partidas de invencibilidade como mandante e são 17 jogos seguidos de vitória. Então fica essa questão aí, mas o Flamengo é muito forte em casa. Mas a gente fala sobre um Flamengo com todas as suas dificuldades, mas jogando no Maracanã. O que você espera? É um jogo difícil, apesar do jogo ser no Maracanã, o Flamengo ter o elenco que tem, mas o Flamengo vem enfrentando muitos problemas, muitas lesões, a equipe não vem tendo uma sequência, apesar de que no domingo contra o Vasco até fez um bom jogo, mas não conseguiu traduzir em gols, não teve tantas oportunidades de gol, apesar de ter o domínio do jogo, e hoje acredito que seja um jogo até mais difícil em termos de domínio de jogo, de chegada, de criações de jogada, mas é Libertadores, é outro clima, o Maracanã com certeza vai estar aqui lotado, e eu acho que o Flamengo tem todas as condições de sair com a vitória, abrir uma vantagem, se possível, mas sem
dúvida alguma, é um jogo bastante complicado para o Flamengo. O Eugênio, o Abel, ele estava aqui falando sobre o Peñarol, como também um grande historiador aqui do Peñarol, mas falando sobre como esse time também tá cascudo, é um time difícil. A gente tem visto também o Flamengo talvez com alguma dificuldade para conseguir abrir essa grande vantagem. Não é o jogo. O jogo do Peñarol não é aquele jogo que você fala assim, não, faz aí uns 3-0 e no Uruguai a gente resolve. Não é esse tipo de conversa por aqui, Abel. É o melhor Peñarol em muito tempo, viu, Mari? Concordo com o Eugênio. Desde 2011, se eu não me engano, eu acho que esse é o melhor Peñarol que a gente vê. E desde 2011 não chegava nessa fase de quartas de final da Libertadores. Perfeito. Diga, Mari. A última derrota do Flamengo no Maracanã pela Libertadores foi pro Peñarol. Então, 2019, do Jorge Jesus, se eu não me engano, né? Não, era o Abel ainda. 2019, era o Abel. Perfeito. Abel Braga, fase 1-0. de grupos, né? Fase de grupos depois ainda. são 25 jogos. 25 jogos de invencibilidade, com 22 vitórias, mas quando a gente faz esse retrospecto, é um time que já veio aqui e já ganhou também. E muita gente coloca um confronto de Davi e Golias aí, né? Até a imprensa uruguaia, se você ler aí o Observatório, falam da potência do Flamengo, é fato. O Flamengo tem um elenco muito mais forte que o do Peñarol, mas nessa Libertadores, até aqui, pelo menos, o Peñarol jogou tanto quanto o Flamengo. Por isso que o jogo de volta vai ser no Uruguai, né? Porque o Peñarol fez uma campanha muito legal, é um jogo pro Flamengo ficar de olhos muito bem abertos, principalmente no setor defensivo. Acho que tem que criar, obviamente, no ataque, tem que sair para jogar e etc. Mas o Peñarol não é bobo e pode oferecer muito perigo para o Flamengo, não só lá no jogo de volta, mas também aqui no Maracanã. Até por isso, me parece crítica a opção de voltar com o Léo Ortiz para o banco. Perfeito, Breno. Porque se isso acontecer, para mim é um erro de leitura do Tite. O momento do Léo Ortiz, hoje o Léo Ortiz... Mas aí quem sai? O Pulgar não é um mau jogador, é um cara que distribui bem. A fase é ruim para ele. Mas hoje, o Léo Ortiz, sendo zagueiro, é o melhor volante do Flamengo. Então, sendo o melhor volante do Flamengo, respondendo bem, o time não só marca melhor com o Léo Ortiz em campo, como também tem uma construção de bola muito mais refinada. O Léo Ortiz é um zagueiro que tem um índice de erro de passe muito baixo e é um zagueiro que dá passe em profundidade, que constrói o jogo. O gol contra o Vasco sai de uma bola em que ele tem a visão de jogo de achar o Wesley pelo lado direito, cabeceou bola na trave, tem uma capacidade de infiltração na área muito interessante. Para mim seria uma injustiça muito grande com o Léo Ortiz barrá-lo nesse momento, já que ele foi muito voluntarioso para o time ao se adaptar como volante, ao jogar ali sem reclamar, e agora que ele dá a resposta, voltar para o banco no momento em que é melhor que o seu concorrente, em que todos os concorrentes daquela posição como primeiro volante no Flamengo, além de ser injusto com o Léo Ortiz, é um prejuízo para o time, porque eu não vejo que o Flamengo vai ganhar sem o Léo Ortiz como titular em campo, a não ser que a barração seja justificada por um desgaste físico, já que ele vem jogando em sequência também. Fazendo até uma comparação do que a gente falou sobre o São Paulo, a opção do Zubeldia com o William Gomes, em posições diferentes, ok? Mas o William Gomes hoje foi titular no lugar do Luciano, que um dia já rendeu, mas não vive uma fase boa. O Flamengo é a mesma coisa. Hoje o Léo Ortiz tá rendendo mais que o Pulgar. É bom jogador o Pulgar? É óbvio que é bom jogador, tem bom passe, mas não vive a melhor fase dele no Flamengo. E você sacar o cara que, atualmente, num Flamengo que às vezes falta brilho, é o melhor jogador... Eu acho que é um tiro muito arriscado do Tite. E o cenário do jogo hoje é um cenário de um Flamengo que vai precisar ter muita paciência e qualidade no passe. Sim. Porque o Peñarol é um time que marca forte, sai muito rápido em velocidade. O Ortiz é bom zagueiro, né? Todo mundo aqui concorda. Sim. Não é à toa que o Flamengo foi lá buscar. Foi pra seleção como zagueiro. Mas foi convocado. Para mim, a melhor versão dele está sendo como volante, como jogador. E ele pode ir para a seleção como volante até. Não, porque assim... Pela bola que está jogando. O período de Copa América, né, e as lesões, né, proporcionaram para o Tite encontrar uma nova versão do Léo Ortiz e ele é o melhor volante do Flamengo. Nas duas fases do jogo, ele marca muito bem e ele é o cara que consegue qualificar a saída de bola. Consegue chegar na frente, conduzir esse meio... Eu acho o Pulgar também muito bom jogador, mas a fase dele é uma fase ruim. A do Alan eu não vou nem comentar. O Ortiz atropelou todo mundo. Então, assim, eu acho que o meio-campo ideal hoje precisa do Ortiz. Mas às vezes a fase é ruim, tem muito técnico que fala isso, o Muricy falava isso e outros falam, eu não desisto de jogador. Mas a fase é ruim, pode voltar a ser boa. Mas na Libertadores? Não pode? Na Libertadores, o jogo contra o Peñarol, não é melhor você botar quem tá na meritocracia, o que o campo responde, que o Tite tanto fala, não é melhor você colocar o Ortiz? A gente não sabe.
como que a gente não acompanha os treinos, né? Se não foi uma questão física, a Mari pode falar sobre isso também, se não tem algo físico que impeça o Ortiz de jogar, eu discordo da opção do Tite. Acho que hoje ele é um dos melhores jogadores do Flamengo e deveria ser titular nesse meio campo hoje. Vai lá, Mário. A gente tem a provável escalação do Flamengo também para colocar na tela, porque quando a gente estava aqui preparando para entrar ao vivo, o Djalma falou, mas aí o De La Cruz volta e quem sai? Eu falei, o Ortiz, aí você já virou também torceu o nariz nesse sentido. A gente tem aí o Rossi no gol, aí Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Aí a gente montou com o Pulgar, De La Cruz voltando, o Gerson, que obviamente é o cara dessa temporada do Flamengo, a Arrascaeta, o Plata, que aí se mantém, né? E ainda o Bruno Henrique lá na frente fazendo a vez do centroavante. Você também é contra a saída do Léo Ortiz desse time, né? Mari, o Flamengo, ele contratou um zagueiraço para chegar e jogar, né? Que Fabrício Bruno ia sair e acabou que encontrou um excelente volante. Acho que o Léo Ortiz, o que ele vem jogando hoje, eu costumo até falar que o Léo Ortiz, ele é um dos poucos jogadores, né, vamos botar assim, no Brasil, que tem o ritmo que se joga na Europa. Ele joga no ritmo frenético, dando dinâmica, e descobriu uma coisa que poucos volantes têm. Ele dá muito passe em profundidade, ele quebra a linha com seus passes, até com uma visão de jogo surpreendente, por se tratar de um zagueiro. Então, acho que assim, o momento dele é muito bom e acho que não deve ser desperdiçado na importância do jogo que é contra o Peñarol. Agora, tem também o outro aspecto tático, né? Ele vem jogando como segundo volante. O Pulgar é primeiro. Aí você coloca o De La Cruz, coloca o Ortiz como primeiro volante. O Gerson que já volta. Mas os dois eles conseguem, mas você fica mais exposto. Sim, fica um pouco mais exposto. Mas eu também comparto da opinião dos companheiros que se tivesse que tirar alguém, o último da minha cabeça seria o Léo Ortiz. É complicado, porque assim, a gente pensa desses personagens do Flamengo na temporada, que eles tiveram vários, né? Donan, Breler, Joãozinho, Abel. A gente fala de um Luiz Araújo também, que foi muito importante em um certo momento, lesionado. O Plata agora também agradando o Tite. Obviamente o Pedro, então buscando esse camisa 9. Pra mim o Gerson, um absurdo a temporada do Gerson. Jogando todas e jogando muito, e acho que ele assumiu essa posição de, beleza, alguém vai ter que ser o cara desse time, sou eu. Agora o Léo Ortiz. Então acho que tem alguns nomes que apareceram muito bem. O Flamengo tem que, pra mim, quem tá jogando bem? Gerson, Léo Ortiz, Bruno Henrique lá na frente, mantém os caras, não mexe nesses caras. Já apareceu Cebolinha, machucou. Quem mais? Michael, 2 jogos, machucou. Luiz Araújo, machucou. Nossa. E todos que estavam tendo destaque, né? Pedro, artilheiro do país, mas eu concordo com a Mari, que o cara do Flamengo, o cara que amadureceu muito depois do drama que ele passou, da cirurgia, depois de receber a braçadeira de capitão, é o Gerson, né? O Gerson é um jogador versátil, tá correndo uma barbaridade, sempre falavam muito que sem bola dele era pouco competitivo, ele tá muito focado em campo, até sem a bola, e com a bola ele é diferente, né? Um jogador de seleção brasileira. Voltou a ser o Coringa, né? Tudo passa por ele nesse meio campo. E eu acho que o Flamengo, ele recebeu 2 boas notícias no jogo contra o Vasco. O Plata foi muito bem no jogo, até com a ausência do Luiz Araújo, é um jogador que vai entregar essa característica de velocidade, de habilidade. E a chance dele, né? Importante, a chance dele agora. Ele deve jogar mais pela esquerda, né? Como jogou com o Vasco, mas com liberdade. E o Alexandro. Eu acho que o Alexandro é um jogador que vai ser muito importante na partida de hoje. Se fosse o Ayrton Lucas como um titular, o Flamengo poderia sofrer muito com um jogo de velocidade nas costas ali do Ayrton Lucas, porque o Peñarol é muito forte nisso. O Alexandre é um jogador que defende melhor, muito mais equilibrado, nível de seleção, né? De jogador de Copa do Mundo. O Tite conhece bem. E ele também foi muito bem no apoio contra o Vasco. Então, assim, vai dar uma consistência, uma experiência, jogador de outro quilate, né? Para esse sistema defensivo. Eu só tenho, não sei o que Djalma acha, Mário, os companheiros, assim, para esse jogo, acho que o Pedro faz muita falta, cara. Para todos os jogos. Mas assim, e para esse mais? Porque o Bruno Henrique é grande jogador, mas assim, para você enfrentar o adversário fechado, um jogo de paciência, você tem um Pedro ali que fica da grande área, sai, joga de costas, faz o pivô, sai da grande área bem. Acho que é um teste para esse Flamengo hoje ser um time com poder de fogo sem o Pedro funcionando ali. Gabigol não está nem relacionado. Nem relacionado. Ô, Donan. Oi, Djalma. Donan,
Em relação a isso que você está falando, no jogo de domingo, eu percebi assim o Bruno Henrique assim, um pouco incômodo algumas vezes ali na posição de 9, ele não encontrando às vezes o espaço, a maneira de penetrar correta, porque não é a sua função, é diferente você jogar pela ponta, entrando na área para fazer gol como 9, cabeceando, do que você já começar o jogo ali. Jogando de costas, exatamente. Né? De repente, eu não sei, mas pode ser uma opção que o Plata também jogou pela direita, jogou bem nas vezes que atuou pela direita, apesar dele ter atuado mais o clássico pela esquerda. Pode ser também que jogue sem esse 9 fixo e o Bruno Henrique pela esquerda, o Plata pela direita em alguns momentos do jogo. Pode ser que aconteça isso, porque eu vi o Bruno Henrique sem possibilidade de explorar sua melhor característica, que é receber a bola em velocidade. Ali ele de costa pro gol, ele sofreu um pouquinho com isso. Vamos ver hoje se no jogo contra o Peñarol o Flamengo consegue criar as oportunidades melhores para ele jogando ali centralizado de 9. Mas a gente tem até um tabu envolvendo esse confronto entre Flamengo e Peñarol, que torna tudo mais interessante, André. Porque quando a gente fala no Peñarol hoje como forças da América Latina, da América do Sul principalmente, a gente fala de um Flamengo muito superior. Pois é, nação flamenguista não tem outra opção, né? Vencer ou vencer, né? O Flamengo vai enfrentar o Peñarol. Eu acho que nos últimos anos, a última derrota que o Flamengo teve no Maracanã foi para o Peñarol, não sei se vocês estão lembrados. 1-0, né? Gol de cabeça, eu acho que o treinador ainda era Abel Ferreira. Não, Abel Ferreira não. O treinador era Abel, né? O dia aqui com Abel Ferreira. O treinador era Abel, né? O Flamengo perdeu o jogo por 1-0, né? Foi bastante criticado naquela derrota para o Peñarol. Mas os dias são outros, o tempo mudou. Flamengo, hoje, todo mundo sabe que é uma potência do futebol sul-americano. Mas como eu sempre digo, né? O que vale é dentro de campo, o que vale é resultado, né? O que adianta você ter os melhores salários? O que adianta você ter os melhores jogadores? Dentro de campo você não produz, não rende, né? Para o resultado vir a seu favor, né? E o que a gente espera no jogo de logo mais aí, pessoal, é uma vitória, né? No mínimo por 2 gols de diferença, uma vitória convincente. Vamos trazer aqui uma provável escalação do Flamengo, né? O Flamengo pode vir a campo com Rossi, pode vir a campo com Varela, pode vir a campo com Fabrício Bruno, aí Léo Ortiz ou Léo Pereira, né? Vale destacar que Léo Pereira tá em baixa no Flamengo, né? Depois do jogo do Vasco, quando ele fez aquela atuação patética, né? Nos 48 segundos tempo indo para o ataque e deixando a defesa desguarnecida. O Flamengo levou um gol, isso aí gerou bastante críticas para Léo Pereira. Pode ser Léo Ortiz no seu lugar, né? Na lateral esquerda, Ayrton Lucas ou Alexandro. É bem provável que venha com o Alexandro, né? Ali, Ayrton Lucas tendo uma queda de rendimento muito grande e Alexandro jogando super bem, inclusive dá um pouco mais de constância na marcação. Meio campo é um ponto de interrogação, né, pessoal? Porque o Flamengo tem várias opções, né? Meio campo o Flamengo pode vir com De La Cruz e Carlos Alcaraz, pode vir com De La Cruz e Gerson, pode vir com De La Cruz e Pulgar. Na frente, o Flamengo vai com Bruno Henrique, né? Mais uma vez, de atacante. Gonzalo Plata. Aí naquele lado lá, pode ir Carlos Alcaraz. Pode ir Gerson, né? Então, pode ir. Tem a Arrascaeta também no meio, né? Então, o Flamengo, pessoal, se olhar para o elenco do Flamengo, né? E for comparar 11 jogadores, são 11 jogadores de seleções, né? Não é porque Pedro não vai jogar, não é porque Pina não vai jogar, Michael não vai jogar, Everton Cebolinha não vai jogar, que o Flamengo não tem uma equipe para vencer o Peñarol. O Flamengo tem equipe para ganhar a Libertadores, pessoal. A equipe do Flamengo é qualificada o suficiente para isso, né? Sempre eu gosto de deixar um ponto aqui de ressalta, né? Acho que o Flamengo nesse momento não precisa de jogador. Nesse momento aqui o Flamengo precisa de um treinador. De um cara que coloca esses caras para jogar, né? Acho que todo mundo tá visível aí a jogada do Flamengo, né? É um zagueiro lançar para um lateral ou um ponta. Você não vê uma infiltração no meio, né? Uma jogada trabalhada, né? Infelizmente, né? Com jogadores que o Flamengo tem na mão, a gente não consegue ver isso, né? Mas
Volto a dizer, né? A gente espera que no jogo de logo mais, o Flamengo vença, convença, faça 2-0, 3-0, 3-1. Para mim, o placar ideal será 2 gols de diferença, né? Vale ressaltar que o Flamengo vai fazer um jogo difícil no Uruguai, né? Tem muita torcida, é um caldeirão. Pessoal, lá não vai ter altitude, né? Tem a desculpa da altitude, né? Tudo bem, passou pelo Bolívia, no sufoco, bola na trave, o Flamengo não jogou bem, teve a desculpa da altitude, né? Já lá no Uruguai não tem desculpa de altitude, né? Nível do mar, torcida não entra em campo, então a gente sabe que 2-0 aqui já é um placar excelente, né? Sei que muitos torcedores, né, principalmente os rivais, estão achando aí que o Peñarol vai vir ao Maracanã e vai surpreender, vai passar por cima do Flamengo. Eu não vejo assim, né? Talvez quem possa surpreender é o Flamengo, né? Marcando pressão, colocando o time para trás, né? Com certeza eles vão vir com 2 linhas ali de marcação. Então o Flamengo vai precisar, né? Precisava de um cara de área, né? Será que Bruno Henrique vai fazer essa função? No último jogo aí contra o Vasco, muito mal, né? Steve Carlinhos entrou, chutou a grama. Por isso que as críticas, né, em cima de Gabigol, né? Parece que Gabigol sequer vai ser relacionado para o jogo, né? Mas vamos torcer, né? O mínimo que o torcedor pode fazer do Flamengo é torcer que esse jogo aí o Flamengo jogue bem, né? E vença, que não precise, né? Precisa o Flamengo trazer, especular, né? E é uma vergonha, né? Meio de temporada o Flamengo trocar um treinador, né? Mas eu já deixo bem claro, para mim trazia Luiz Castro, né? E Luiz Castro, muito se fala também de Fernando Diniz, para mim Fernando Diniz não dá, né, pessoal? Flamengo não, né? Até porque vamos ser realistas também, né? Entre Tite e Fernando Diniz, quem tem mais a cara do Flamengo? Fernando Diniz, né? Parte pra cima, toque de bola, jogo de criação. Não sei se ia dar certo, né? Mas o que tem mais a cara do Flamengo seria Fernando Diniz, né? Luiz Castro tá livre, Fernando Diniz tá livre. Tem a questão de Cuca, que também tá livre no mercado, né? Vamos aguardar aí. Vamos aguardar para ver o que é que vem pela frente, né? Espera que no mínimo 2 gols de diferença, né? Bruno Henrique faça gol, né? 2 jogadores que para mim estrearam bem, né? Alexandre e Gonzalo Plata, né? E tem muito a dar no Flamengo, então vamos torcer que tudo vai dar certo e que o Mengão vai passar por cima do Peñarol, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal FlaTube, deixa seu like, né? Compartilhe o vídeo e até a próxima, nação flamenguista.